Eclesiastes capítulo 5. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque, como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também, nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Se vires em alguma província a opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda, também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os que... Voltando um pouquinho. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com seus olhos? Doce ao sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Grave mal vi debaixo do sol, as riquezas que seus donos guardam para o seu próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é grave mal, precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Eis o que eu vi: boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu. Porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos pela palavra aqui lida. Pedimos que o Senhor fale, ó Deus, ao nosso coração, e que a tua palavra nos alimente, e que pela tua palavra nós saibamos viver nesse mundo e vivamos sempre para a glória do Senhor. Pedimos a ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Tem uma música popular que, embora eu creio que o sentido em que ela é cantada talvez não seja o mesmo sentido em que nós queremos pensar aqui nesta noite, mas tem um refrão da sua letra que fala assim, que é preciso saber viver.
creio que vocês já ouviram essa música, né? No conceito de quem escreveu a letra, eu creio que saber viver tem um outro sentido. Como cristãos, como servos de Deus, essa frase faz um sentido, e nós precisamos olhar para o sentido que ela faz à luz da palavra de Deus. É preciso saber viver. E para nós, saber viver é viver segundo os preceitos de Deus. Saber viver é viver em obediência a Deus, não é? Saber viver é usufruir da vida e do que Deus nos dá para a glória dele. Então nós precisamos de fato buscar entender a nossa vida, entender e compreender as coisas da nossa vida à luz da palavra de Deus, à luz do que Deus requer de nós. Nas reflexões que nós temos feito no livro de Eclesiastes, nós já vimos que o livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão, um rei sobre Israel, filho de Davi, rei poderoso, rei que adquiriu grandes riquezas, um rei que usufruiu de tudo que seus olhos desejaram, um rei que se afastou dos preceitos de Deus e que percebeu que a vida dele longe de Deus, com tudo que ele tinha e com tudo que ele usufruía, não fazia nenhum sentido. E que, de fato, o que ele mais precisava era viver segundo a vontade de Deus. Nós vimos que no capítulo 5, aqui no capítulo 5, nós temos a conclusão da segunda sessão do livro de Eclesiastes, na qual Salomão reflete a respeito da forma como Deus conduz a vida na terra. Nós vimos nas mensagens anteriores que compõem essa segunda sessão do livro de Eclesiastes, que Deus é responsável por tudo o que acontece. Tudo que acontece debaixo do sol, tudo que acontece no mundo, tudo que acontece no universo, Deus é responsável por tudo. Nós vimos que Deus é responsável por tudo o que o homem desfruta. Como nós já lemos em Eclesiastes 2, que é a conclusão da primeira sessão do livro, e agora nós estamos na conclusão da segunda sessão, que, de certa forma, enfatiza e repete aquilo que já foi dito, que Deus é responsável por tudo que o homem desfruta. Como diz Salomão, longe de Deus, quem pode comer, quem pode beber, quem pode se alegrar? Senão, porque Deus concede estas coisas. Então, Deus é o responsável por tudo o que o homem desfruta debaixo do sol. E nós vimos que o plano de Deus sobre todas as coisas, o plano de Deus para toda a criação, é um plano perfeito e permanece perfeito, apesar das imperfeições que nós vemos no mundo que nós vivemos. E aqui Salomão relata algumas imperfeições que muitos, ao olharem para estas imperfeições, até mesmo questionam, mas será que de fato Deus é um Deus perfeito? Será que Deus de fato tem um plano perfeito? Porque vemos tantas imperfeições aqui no mundo, e Salomão cita algumas como a injustiça, a realidade da morte, a questão da opressão, a inveja, a solidão, a glória passageira do ser humano. E agora, então, neste capítulo que nós acabamos de ler, Salomão aborda a forma como nós devemos compreender a vida diante destas imperfeições no mundo, considerando que Deus é perfeito em suas obras. Se nós não tivermos uma compreensão a respeito de Deus, uma visão do mundo na perspectiva de Deus, nós vamos chegar na mesma conclusão que muitas pessoas chegam. Ao ver as imperfeições, concluírem: Deus não existe, ou Deus não está preocupado com o mundo, ou Deus tem um plano que falhou,
ou qualquer uma destas conclusões. Muitas pessoas chegam a estas conclusões porque não percebem a vida sob a ótica de Deus, sob a perspectiva da palavra de Deus. Mas nós devemos fazer isso. Nós devemos olhar para estas coisas, devemos ver o mundo cheio destas imperfeições e continuar crendo que existe um Deus perfeito e que está executando um plano perfeito sobre todas as coisas e sobre a nossa vida. E tendo esta compreensão, certamente nós poderemos chegar a uma conclusão diferente desta conclusão em que muitos chegam a respeito de Deus. Por isso eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite sobre algumas compreensões necessárias no mundo imperfeito que é governado por um Deus perfeito. Algumas compreensões necessárias que nós devemos ter neste mundo imperfeito. Uma das compreensões que devemos ter, à luz do texto que nós acabamos de ler, e que, de fato, é a conclusão de Salomão, após refletir sobre todas estas coisas. À luz do que Salomão diz, nós devemos compreender que Deus é merecedor de toda reverência. Aconteça o que acontecer, este Deus soberano, Deus Senhor, Deus grande, continuará sendo merecedor de toda a reverência por parte daqueles a quem Ele criou. E aqui, só para nós entendermos então, a reflexão a respeito das imperfeições existentes no mundo pode despertar uma atitude irreverente de julgar as obras realizadas por Deus. Salomão aqui faz referência a ir na casa de Deus, a casa de Deus que é um local onde se oferecia sacrifícios de louvor a Deus e ouvia-se ali as instruções por parte dos sacerdotes. E ao apresentar-se diante de Deus, os homens devem se colocar no seu lugar. Ao apresentarem-se diante de Deus, os homens que são criados por Deus devem se colocar no lugar que é o seu lugar em relação a este Deus, que é o Deus perfeito, que governa perfeitamente todas as coisas. É preciso achegar-se a Deus com reverência. É o que diz o versículo 1 desse texto: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. A reverência se manifesta da seguinte forma: como que alguém, na visão de Salomão, ao ir ao templo, ao ir à casa de Deus, ali onde eles ofereciam sacrifícios e ouviam a instrução do Senhor, de que maneira eles poderiam manifestar sua reverência diante desse Deus? Através dessa expressão que ele diz: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Primeira maneira de manifestar essa reverência é a disposição para ouvir as instruções que vêm da parte de Deus. Ao entrar na casa de Deus, Salomão diz: tenham reverência e manifestem essa reverência com disposição de ouvirem a instrução que vem de Deus. Então, diz o texto: chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. É o que diz aí no final do versículo 1. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos. Os tolos, aqueles que lhes falta entendimento, oferecem sacrifícios, se achegam a Deus, porém, sem observar o que Deus diz, sem observar as instruções de Deus, sem observar o que Deus quer deles, quando estes se colocam diante de Deus. Os tolos não querem ouvir as instruções, mas eles querem agir conforme o seu próprio entendimento. Nessa visão de Salomão a respeito dos tolos, então, ele compreende que aqueles que vão à casa do Senhor para oferecer sacrifícios,
mas querem oferecer à sua maneira, do seu modo, sem levar em conta o que Deus está dizendo, este oferece sacrifício de tolo. Como ele diz, ouvir é melhor que oferecer sacrifícios de tolo. Os tolos pensam sobre Deus de forma errada, não consideram a distância que existe entre o homem e Deus. Os tolos querem imaginar um Deus como eles próprios, limitados como eles próprios são. E assim então oferecem sacrifícios desagradáveis a Deus. Mas outra forma de manifestar reverência na presença de Deus é tendo o cuidado para não falar sem entendimento. Primeiro, ele diz que a reverência se dá na disposição de ouvir o que Deus quer dizer. Mas a reverência também se dá pela disposição de falar, de não falar sem entendimento. Então, diante das imperfeições do mundo, destas imperfeições que são citadas por Salomão, é necessário ter cuidado para não falar de Deus e para Deus aquilo que é indevido. Considerando quem é Deus, deve-se ter cuidado para não atribuir a Deus a culpa pelos problemas do mundo ou exigir de Deus que tudo seja resolvido segundo a nossa perspectiva. Então, é necessário ter cuidado para não falar sem entendimento. Quantas vezes ouvimos as pessoas murmurando contra Deus em relação às imperfeições do mundo, difamando o nome de Deus, falando sem entendimento a respeito de Deus. Diz o versículo 2: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Meus queridos irmãos, a razão é que Deus é perfeito e santo. Deus está no céu, de onde governa todas as coisas. Os homens na terra estão limitados em suas próprias imperfeições e são incapazes de julgar a Deus ou dizer a respeito dele aquilo que não entendem. Porque, como vemos na palavra do Senhor, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Versículo 3 diz, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos e do muito falar, palavras nécias. Aqui é um ditado que Salomão usa para mostrar que, assim como dos muitos trabalhos que você executa ou exerce, você formula sonhos. E da mesma forma, do muito falar, vêm as palavras nécias, as palavras sem entendimento e palavras que muitas vezes confrontam a glória de Deus e confrontam a santidade de Deus. Mas aí Salomão continua demonstrando que a reverência diante de Deus se manifesta também no temor para não fazer votos indevidos. Temor para não fazer votos indevidos. Na ânsia de falar ao invés de ouvir a Deus, é o caminho aberto para falar sem entendimento e, consequentemente, proferir votos indevidos. Ao falar dos votos, aqui no texto, Salomão tem em mente aquelas promessas impensadas, promessas feitas sem pensar. E é comum as pessoas fazerem votos a Deus como uma forma de troca com Deus. Como, por exemplo, se Deus me abençoar com a resposta que eu desejo, eu cumpro o voto X para Deus. Eu já ouvi muito desse tipo de voto, creio que vocês também já devem ter ouvido. Se Deus fizer isso para mim, então eu faço alguma coisa para Deus. Isso é um voto de tolo, porque os votos devem ser feitos na forma de compromissos que visam honrar a Deus
e não barganhar as bênçãos diante de Deus. Os votos ou os compromissos devem ser feitos para serem cumpridos sem qualquer condicional. Quando nós nos comprometemos diante de Deus com os nossos votos, nós o fazemos independente do que aconteça. Esse é o voto que Deus quer dos seus servos, porque voto significa compromisso. Então, o cumprimento dos nossos votos, o cumprimento dos nossos compromissos que nós fazemos com Deus, independe se vai acontecer o que eu quero ou se eu não quero. Esse tipo de voto que tem essa condicional, aqui por Salomão, é chamado de voto de tolo. No versículo 4 diz que, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Então é necessário cuidar com temor para não proferir votos indevidos e assim suscitar a ira de Deus, como está aí no versículo 6. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Acima de tudo, o que nós dizemos para Deus, o que nós nos comprometemos em relação a Deus, aquilo que nós prometemos a Deus, deve estar fundamentado no nosso temor a Ele, no nosso temor a Ele, no nosso temor ao que Ele é. Então, é dessa forma que nós manifestamos a nossa reverência diante de Deus. E aí, então, nós pensamos em algumas questões para a nossa vida. Primeiro, que a tendência do ser humano diante dos problemas, diante das dificuldades, diante das imperfeições que nós enfrentamos no mundo, é de questionar a existência, a bondade e o amor de Deus. Mas como servos de Deus, nós somos lembrados por esse texto que não devemos falar de Deus e a respeito de Deus o que não convém. Nós devemos falar de Deus aquilo que nós temos na palavra de Deus. Apesar de todas as imperfeições no mundo, Deus continua sendo um Deus perfeito. E está redimindo a criação, a redenção que acontecerá de forma completa no dia final. Nós precisamos, diante das imperfeições encontradas no mundo, cuidar da nossa boca para não proferir palavras que questionem ou que duvidem do poder, da soberania e do amor de Deus. Nós devemos nos calar diante do Senhor e confiar em qualquer circunstância, até na mais adversa, que possamos enfrentar. Nós vemos no texto de Jó, livro de Jó 42, que Jó, depois de ter passado por várias situações que evidenciaram toda a imperfeição do mundo na vida dele, ele diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Jó reconhece que durante o processo em que ele passou pelas lutas da sua vida, em alguns momentos ele falou o que não devia. Em alguns momentos ele questionou algumas coisas que ele não deveria questionar. Muitas vezes ele falou aquilo que afrontava a este Deus que sabe de todas as coisas, e agora então ele diz: na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas
que eu não conhecia. Portanto, meus irmãos, neste mundo imperfeito que nós vivemos, quando nós nos vermos em situações que nós não entendemos, nós precisamos calar o nosso coração e continuar confiando neste Deus que exerce a sua soberania e dirige todas as coisas perfeitamente. Nós precisamos calar o nosso coração e continuar descansando no Senhor, sabendo que as nossas vidas estão nas suas mãos e as nossas vidas estão sendo conduzidas por Ele para um propósito final, um propósito para o qual Ele nos chamou. E assim então sabemos com certeza que Ele há de cumprir em nós todo o seu propósito para a glória dEle. Assim então nós somos chamados a ter esta compreensão, a compreensão de que devemos ter reverência diante de Deus. Mas aí o texto nos leva um pouco mais além e nos mostra que nós devemos ter uma outra compreensão importante, a compreensão de que as vantagens da injustiça e da opressão são limitadas. Às vezes nós olhamos para o mundo e vemos quantas pessoas obtendo vantagens através de atitudes injustas, através de atitudes incorretas, e aparentemente nós vemos que essas pessoas se dão bem, essas pessoas lucram dinheiro, acumulam bens, a partir de uma conduta injusta, de uma conduta imprópria, de uma conduta incorreta. E muitas vezes nós ficamos nos questionando, mas por que que essas pessoas, mesmo agindo desta forma, se dão bem? E nós precisamos entender que as vantagens da injustiça e da opressão são vantagens limitadas nesse mundo. São vantagens meramente ilusórias. E nós vamos ver isso aqui a partir do versículo 8. Nesse contexto, Salomão falou da injustiça, da opressão presentes no mundo. E tais problemas provocam questionamentos a respeito do plano perfeito de Deus. Como nós já dissemos, por que que os injustos e os opressores prosperam? Porque eles ajuntam riquezas, oprimindo os mais fracos, e parece que nada lhes acontece. A injustiça, a opressão estão intimamente relacionadas ao coração avarento de homens que exploram as pessoas para alcançarem os seus desejos por riqueza e por poder. Salomão diz que há sempre opressores e injustos em vários níveis. Há níveis de opressores mais baixos, há níveis de opressores que oprimem os opressores, e há níveis de outros opressores, ainda mais opressores, que oprimem os outros que estão abaixo dele. Vemos isso no versículo 8. Se vires em alguma província, aqui uma referência a um lugar distante, opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso. Salomão está dizendo, não fique impressionado se lá numa cidade distante, você perceber que ali existem pessoas tirando proveito das outras, através de atitudes injustas. Não te maravilhes com isso, isso acontece em todos os lugares. E diz o texto, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora. E sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. É explorador explorando explorador. É injusto sendo injusto com aqueles que são injustos. E, como diz o apóstolo Paulo, que os homens ímpios enganam e são enganados. Agora, o versículo 9 diz, o proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Contudo, Salomão ressalta que todo proveito alcançado pelos avarentos, todo proveito alcançado pelos injustos, pelos opressores,
mais cedo ou mais tarde, se manifestará como uma ilusão. Por mais que o injusto conquiste riquezas e poder, tudo isso resultará em absolutamente nada. Todo bem, toda riqueza, todo poder alcançado resultará em exatamente nada. Eis aqui algumas razões. Primeiro, porque o seu coração é insatisfeito, insaciável e não se contenta. O coração de pessoas que buscam benefício pela injustiça é um coração insatisfeito, insaciável, que nunca se contenta. Diz o versículo 10: quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. As pessoas alcançam e acumulam e acumulam, mas o seu coração é um coração avarento, que não se satisfaz, que não se contenta. E por não se contentar, essas pessoas então lançam mão de todos os meios para alcançar os seus alvos, os seus objetivos. Mas outra razão porque chegará em nada é porque o acúmulo de riqueza atrai muitos para dela se beneficiar. Vejam o versículo 11: onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com os seus olhos? Salomão está fazendo referência a uma situação interessante, porque aqueles que ajuntam riqueza, certamente, como diz o Provérbios, ajuntam muitos amigos também, amigos interesseiros, pessoas que se achegam por causa da sua riqueza. E com isto, aqueles que multiplicam os seus bens, multiplicam também aqueles que querem usufruir dos seus bens. E com isto, as suas riquezas certamente acabam em nada. Lembram-se da parábola do filho pródigo? Aquele filho que pegou a sua riqueza, a sua parte com o seu pai e saiu a viver uma vida dissoluta, e diz o texto naquela parábola que os seus amigos consumiram o que ele tinha, de maneira que ele veio a se tornar uma pessoa pobre, comendo ali as comidas dos porcos, e ele teve que voltar para a casa do seu pai, humilhado. Mas as riquezas injustas chegam a nada, também porque a riqueza idólatra tira o sono do avarento. Diz o texto no versículo 12: doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito. Mas a fartura do rico não o deixa dormir. Muitas pessoas estão acumulando riqueza a partir de uma vida injusta, a partir da exploração, a partir das motivações avarentas do coração. Contudo, essas pessoas, ainda que usufruam em algum aspecto da sua riqueza, são pessoas que não têm paz. Como diz, a fartura do rico não o deixa dormir. Ela traz preocupações, peso na consciência e assim por diante. Mas o sono do trabalhador, quer coma pouco ou quer coma muito, ele é um sono doce, tranquilo. Salomão ainda diz que a riqueza acumulada a partir da injustiça também não leva a nada, porque esta riqueza pode ser perdida durante a vida, resultando em pobreza. É possível que uma pessoa que tenha muitos bens, por algum motivo durante a sua vida, ele venha perder a sua riqueza. Diz o versículo 13: grave mal vi debaixo do sol, as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou, nada lhe fica na mão. Salomão está compreendendo aqui a possibilidade de que alguém que entesoura para si muitas riquezas, durante a sua vida ele pode incorrer em algum erro, em alguma coisa, numa falência e vir a ficar sem nada.
de maneira que o resultado de tudo que ele fez se tornou em vão. Contudo, o injusto, que ajunta riquezas pelas suas obras injustas e avarentas, certamente corre esse risco também. Mas, no texto, nós temos aqui uma última razão, que é a razão acima de todas, que nos mostra que a riqueza não pode ultrapassar o limite da morte. Ela pode até vencer todas as outras anteriores, mas a riqueza, ela não ultrapassa o limite da morte. Por mais injusto, por mais avarento que uma pessoa seja, por mais cheia de si, por mais que ela conquiste tudo o que ela deseja, haverá um dia em que ela não ultrapassará esse limite. Diz o texto que o injusto, pode até obter vantagens durante toda a sua vida e usufruir de suas riquezas, mas o limite dessa jornada é a morte. Vejam no versículo 15 ao versículo 17, diz o texto: como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Então, o que Salomão está dizendo é que, na verdade, a morte chega para todos. Mas aqui a reflexão é a respeito daqueles que acumulam para si, a partir de um desejo avarento, a partir de uma conduta injusta, de exploração, e ele está dizendo, pode até alcançar, pode até obter alguma coisa, mas vai chegar um dia em que, assim como ele veio ao mundo, ele vai. Nada ele trouxe e nada levará. De maneira então que toda a sua trajetória foi uma trajetória vã, porque viveu fazendo coisas erradas e agora nada pode levar. E aqui então nós podemos pensar em algumas coisas. Primeiro, que ao presenciarmos a injustiça e a opressão no mundo, ao invés de questionarmos a soberania, o amor ou a bondade de Deus, devemos entender que as vantagens dos injustos e dos opressores é uma vantagem ilusória. Segundo, nós não devemos desanimar achando que Deus não esteja preocupado ou que não esteja interessado na injustiça dos homens que correm desesperadamente atrás da riqueza. Também nós devemos pensar que, em um primeiro momento, citando aqui o exemplo de Asaf, ele pensou que Deus não se importava e que, de fato, os injustos e opressores tinham vantagem sobre os servos de Deus. Mas Asaf, conforme o que está registrado no Salmo 73, compreendeu que os injustos usufruíam de uma aparente vantagem. Citando aqui o Salmo 73, em que Asaf chega a essa conclusão, diz assim: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. E ele diz isso porque em algum momento ele começou a pensar, mas os injustos se dão bem, os injustos prosperam, os injustos conseguem o que eles querem. E ele começa a pensar sobre a vida dele, e eu que procuro servir a Deus com fidelidade, parece que tudo vai errado na minha vida. Esse era o pensamento de Asaf. Como ele diz, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos, pois de contínuo sou afligido a cada manhã, castigado. Aí no versículo 15 lá do Salmo 73, ele diz: se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Com o fim de quem?
dos ímpios, dos avarentos, daqueles que prosperam pela injustiça. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Asaf compreendeu que a aparente prosperidade dos ímpios era ilusória e que, na verdade, o fim deles era um fim terrível, como diz, que eles estariam em lugares escorregadios e cairiam na destruição. Portanto, meus irmãos, viver nesse mundo imperfeito requer de nós a compreensão, não apenas de que Deus é digno de ser honrado e reverenciado, mas também viver no mundo imperfeito requer de nós a compreensão de que a prosperidade dos ímpios é ilusória. E não devemos nos preocupar com isso e achar que aqueles que vivem uma vida injusta são mais beneficiados do que aqueles que vivem uma vida de retidão, porque, na verdade, toda prosperidade, todo sucesso daqueles que vivem uma vida injusta, tudo é ilusório. Se não tiverem qualquer tipo de problema em outras situações, um dia chega a morte que acaba com todas estas coisas. E aí, então, na última parte desse texto, nós podemos pensar em uma outra compreensão que nós devemos ter ao viver nesse mundo de imperfeição. É a compreensão de que os bens terrenos devem ser desfrutados como dons de Deus. Os bens terrenos devem ser desfrutados como dons de Deus. Nós vamos ver isso do versículo 18 ao versículo 20. A questão mais importante na vida terrena não é a quantidade de bens que se consegue adquirir. A questão mais importante é saber desfrutar do pouco ou do muito como dom concedido pelas mãos de Deus. Salomão reconhece que o prazer que as coisas terrenas produzem é bom. Ele não está dizendo que os prazeres terrenos sejam ruins, ele está dizendo que as coisas que nós desfrutamos na vida são coisas boas. E durante o curto tempo de vida na terra, o homem pode se alegrar com o fruto do seu trabalho. Vejam o que diz o versículo 18 ao versículo 20. Eis que eu vi, boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante o quê? Os poucos dias de vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Salomão está dizendo que o tempo que nós temos para viver aqui no mundo, a porção que Deus tem para nós aqui durante o nosso pouco tempo de vida, é desfrutar do prazer, da comida, da bebida, das coisas boas que Deus criou. Ele está dizendo que esta é a porção de Deus para nós aqui no mundo. E aí ele diz no versículo 19, quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer, e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Isto vem de Deus. Isto vem das mãos de Deus. Isto é resultado da bondade de Deus para com aqueles que habitam sobre essa terra. E o versículo 20 diz, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Em outras palavras, Salomão está dizendo aqui que quando nós desfrutamos dos prazeres que Deus nos dá como porção nesta vida, a nossa vida passa tão rapidamente que nós nem vemos a vida passar, uma vez que desfrutamos das alegrias que Deus nos concede nesta vida. E a vida então passa rapidamente, e nós nem nos lembramos dos dias que se passaram. É muito comum nós refletirmos sobre a vida e falar, parece que foi ontem, né, Paulo? Quase 50 anos atrás,
Parece que foi ontem. Então é assim. Ou seja, Deus nos alegra neste mundo com a porção de bens que Ele tem para nós. E isso produz alegria no coração, de forma que a vida parece que passa rapidamente. Agora, o problema é que o coração do homem se ressente de Deus por não possuir muitos bens e deixa de se alegrar com o que está à sua disposição. Coração pecaminoso, às vezes não considera as bênçãos que Deus tem derramado e se ressente por não ter aquilo que não está à sua disposição. E quando isso acontece, nós deixamos de nos alegrar com aquilo que nós temos e nos entristecemos por aquilo que nós não temos. Muitas vezes isso acontece. Deixamos de agradecer a Deus pelo que temos e o coração se entristece pelo que não tem, pelo que queria ter, e não olha o que tem, e não agradece pelo que tem. Mais importante do que ter muita coisa é desfrutar com alegria e gratidão de tudo o que Deus nos tem dado. Mais importante do que ter muita coisa é desfrutar com alegria e gratidão de tudo o que Deus nos tem dado, seja muito ou seja pouco. Agora, se o nosso foco estiver nos bens materiais em si, não conseguimos enxergar o Deus que é o doador dos nossos bens e dos recursos que nós podemos obter. O coração deve ser grato a Deus e saber que tudo vem de Deus, tudo vem das mãos de Deus, tudo é dom de Deus, tudo é oferecido a nós pelas bênçãos de Deus. Então, meus irmãos, nós podemos ver aqui nesse texto, que é a finalização da segunda sessão do livro de Eclesiastes, depois de refletir sobre o plano perfeito de Deus, as imperfeições que existem no mundo, nós vemos que como que nós devemos compreender a vida à luz de quem é Deus. E aqui, só para relembrar, nós vimos 3 compreensões que devem estar no nosso coração. Primeiro, devemos compreender que Deus é merecedor de toda reverência. Independente do que aconteça ao nosso redor, nossa vida deve ser vivida em reverência a Deus, sempre reconhecendo a sua grandeza, o seu poder, sua soberania, sabendo que o seu plano é perfeito, que Deus não falha, que Deus é um Deus que, de fato, tem o controle sobre todas as coisas. Segundo lugar, nós vimos que nós devemos compreender que as vantagens da injustiça e da opressão são vantagens limitadas, que na verdade são vantagens que chegam a nada. E devemos entender que a nossa vida deve ser uma vida vivida em obediência a Deus, independente se pessoas no mundo querem viver uma vida de injustiça, independente se as pessoas querem prosperar por meio daquilo que é errado, o servo de Deus deve compreender que melhor é obedecer a Deus do que ajuntar riquezas. Melhor é servir a Deus do que obter vantagens que podem ser alcançadas nesse mundo, porque as vantagens da injustiça são limitadas. E terceiro, nós vimos que devemos compreender que os bens terrenos devem ser desfrutados com alegria, desfrutados com regozijo no coração, como sendo eles dons de Deus para nós. E nós devemos nos alegrar, então, com as bênçãos terrenas, independente se são muitas ou se são poucas, mas o que deve alegrar o nosso coração é saber que elas vêm de Deus, e que elas são bênçãos de Deus para nós, independente se são muitas ou se são poucas. E assim então que o nosso Deus
nos dê clareza sobre como devemos viver nesse mundo em que os nossos dias são poucos, neste mundo em que as coisas são passageiras, e assim então devemos ter essa compreensão correta de como viver. Como nós falamos no início, né? É preciso saber viver, mas é preciso saber viver à luz da vontade de Deus. Somente aquele que sabe viver à luz da vontade de Deus pode olhar para frente e perceber aquilo que o aguarda. Aquele que não sabe viver à luz da vontade de Deus não consegue ter uma perspectiva muito distante do que o aguarda. Porque somente aquele que está em Deus e creu em Cristo Jesus é que sabe que depois da vida nessa terra haverá para ele uma esperança eterna por meio de Cristo Jesus. Que o nosso Deus nos abençoe e que nós, de fato, vivamos aqui no mundo para a glória de Deus, honrando a Deus e glorificando o seu nome. Amém?